Bom, de volta ao Brasil, na economia, o ministro Paulo Guedes afirma que as emendas de relator são usadas para garantir apoio ao governo e também às reformas. Repórter Fernando Martins. Paulo Guedes, ministro da Economia, nesta terça-feira falou sobre as emendas de relator do orçamento em um evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele disse que essas emendas não são recentes, mas que vinham desde a gestão de Rodrigo Maia, quando presidiu a Câmara. Quando o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, eu me lembro que houve um pedido dele de 30 bilhões para o Domingos Neto, que seria o relator na época. Era o dobro de hoje. E não houve essa convulsão toda. Por quê? Porque possivelmente naquela altura o presidente da Câmara garantiu aqueles recursos para ficar independente do governo e fazer a política mesmo sendo oposição ao governo. Ninguém reclamou. Agora que é a metade daquele dinheiro, mas é para apoiar o governo e fazer as reformas, aí todo mundo descobriu que o orçamento é secreto, que aquilo está errado. Aquilo não foi criado pelo Lira, aquilo foi criado antes. Aquilo foi usado antes. Paulo Guedes acrescentou que só houve tanto alarde sobre o assunto pelas emendas serem um instrumento de apoio ao governo. As emendas de relator foram criadas em 2019 durante o desenrolar das conversas sobre o orçamento de 2020. Rodrigo Maia reagiu ao que Paulo Guedes disse em suas redes sociais e informou que o ministro da Economia precisa entender que o seu caráter é diferente do dele. E acrescentou: eu nunca usaria o orçamento para ameaçar os deputados, como estão fazendo, e também não trabalharia um modelo que gerasse um orçamento paralelo e sem transparência. O ex-presidente da Câmara disse ainda que as emendas de relator começaram somente neste ano, quando já não estava à frente do parlamento. O assunto da votação no Congresso repercutiu até no PT. Isso porque o senador Rogério Carvalho votou favoravelmente, contrariando decisão da bancada. Caso ele votasse com a legenda, o placar empataria em 33-33. E o presidente daquela sessão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, teria que desempatar. O PT, em nota, disse que o voto do senador foi isolado e considerou esse um fato grave. Amanda Klein, será que Paulo Guedes avançou o sinal, entrou na seara do Congresso ou não? Às vezes o Paulo Guedes é boquirroto, aliás, várias vezes, né? Acaba falando demais, mas ele falou a verdade. As emendas do relator se tornaram um instrumento fundamental para o governo angariar apoio, angariar votos importantes para projetos e PECs que defende no Congresso Nacional. E é interessante porque essas emendas do relator, e o próprio Rodrigo Maia explica que elas foram aprovadas em 2019, mas regulamentadas posteriormente, elas são um sintoma de duas coisas: do enfraquecimento do Poder Executivo e do empoderamento do Poder Legislativo. Isso não começou agora, começou em 2015 com Eduardo Cunha, quando você tem a aprovação das emendas individuais e posteriormente em 2019, salvo engano, das emendas de bancada como impositivas. As emendas do relator eram apenas, já existem há muitos anos, mas eram apenas contas de ajuste, tinham um valor ali ínfimo, irrisório. Elas passaram por esse valor muito maior, de 16 bilhões de reais, mais ou menos, em 2020 e 2021. E esse poder foi transferido do Poder Executivo para o Poder Legislativo, ou seja, fica a cargo de deputados e senadores, principalmente dos presidentes da Câmara e do Senado e de líderes de bancadas importantes que apoiam o governo, determinar quem serão os deputados beneficiados com esses recursos e para onde esses recursos vão. Ou seja, é o semipresidencialismo que a base bolsonarista gritou tanto quando defendido pelo ministro do Supremo Dias Toffoli. Na prática, é o Congresso se empoderando, é o Congresso recebendo um poder, pegando um poder que era do Executivo. E por quê? Porque esse governo está enfraquecido. Não só esse governo, já vem desde Dilma Rousseff, com presidentes da República mais fracos e um Congresso mais forte, pegando um poder, se apropriando de um poder que antes pertencia ao Executivo, que é o ordenador de despesas e deveria ter prerrogativa sobre o orçamento. É o Congresso cada vez mais poderoso e o Executivo enfraquecido. Qual a sua análise, Cristina? Concorda com Paulo Guedes que o alarde sobre as emendas só vieram a partir do momento que elas favoreceriam ao governo?
Bem, a gente não tem certeza nesse momento quem está falando a verdade, se é Paulo Guedes ou Rodrigo Maia. É uma briga clara de narrativas aí. Agora, só corrigindo, o que o Paulo Guedes falou é que no ano passado, 2020, o valor das emendas de relator foi o dobro do valor atual, foi 30 bilhões, ele fala isso com todas as letras. E diz, agora por 15 bilhões fazem uma gritaria dessas só porque não está agradando aos atuais opositores do governo. Então, ele colocou realmente o Rodrigo Maia ali numa saia justa. Rodrigo Maia correu para o Twitter lá para dizer que ele tem caráter e tal, e foi rechaçado fortemente pelos seguidores. É engraçado que o Rodrigo Maia tem quase 1 milhão de seguidores e pouquíssimo engajamento, mas teve muito comentário negativo, lembrando de vários problemas quando ele era presidente, de várias atitudes claramente de boicote ao governo federal, ainda que houvesse as emendas de relator, conforme revelado aí pelo ministro Paulo Guedes agora. O que é importante saber dessa discussão toda é que emendas não são crime. Elas são lícitas, autorizadas e previstas na Constituição, são a forma de o dinheiro que é do contribuinte e chega ao governo federal através de impostos, voltar para o contribuinte através de serviços e obras. Mas isso chega, claro, por via de deputados e senadores que conquistam essas emendas, negociando, para usar a palavra que o próprio ministro Paulo Guedes usou, negociando com o governo federal. Então, é uma forma lícita de um toma lá da cá. A gente pode reprovar, mas ela é lícita. É muito diferente, por exemplo, de mensalão, que comprava o voto de deputados e senadores ali. O ministro Paulo Guedes disse que é normal em todos os países democráticos e presidencialistas do mundo, e é presidencialismo, não é semipresidencialismo, é presidencialismo, é normal que o governo escolhido pelo povo democraticamente tenha algum poder de barganha com o Congresso para poder sim negociar pautas que interessam não ao governo, mas ao país. Um projeto eleito no voto popular. Então, a gente precisa primeiro esperar mais um tempo aí para ver se surge algum fato novo em relação a esse valor que o ministro Paulo Guedes colocou que teria sido liberado em 2020 e ao fato de, no comando de Rodrigo Maia, isso ter sido não só aprovado, como muito utilizado.